Quem é Tong Yanlu? Tong Yanlu nasceu em 17 de janeiro de 1975, na cidade de Wuhan, uma metrópole que já naquele período se destacava como um polo estratégico da China moderna, mesclando tradições milenares com o avanço vertiginoso da industrialização e da urbanização. Situada às margens do rio Yangtze, Wuhan carregava uma atmosfera de contrastes. Templos ancestrais conviviam com fábricas e mercados, e as velhas práticas espirituais ainda sobreviviam discretamente em meio à disciplina imposta pelo regime comunista. Crescer nesse ambiente forjou em Tong uma visão de mundo singular, sensível ao choque entre passado e futuro, entre ordem e caos, entre o visível e o invisível. Desde a infância, demonstrou uma curiosidade insaciável. Fascinava-se por fenômenos naturais, insetos, plantas e micro-organismos invisíveis a olho nu, mas ao mesmo tempo se deixava atrair por narrativas míticas, histórias folclóricas e símbolos que escapavam à racionalidade científica. Essa dualidade acompanharia toda a sua vida, uma mente orientada pelo rigor da ciência, mas constantemente permeada pela inquietação espiritual e pela busca do inexplicável. Na juventude, Tong não se limitou aos estudos formais. Frequentava bibliotecas locais, onde tinha contato tanto com tratados clássicos de medicina tradicional chinesa quanto com livros ocidentais de biologia, filosofia e arte. Ao mesmo tempo, mantinha interesse por práticas culturais consideradas marginais, como o teatro de sombras, a ópera local e até pequenos rituais populares realizados em vilarejos próximos de Wuhan. Esse contato simultâneo com o saber erudito e o saber popular plantou nele a ideia de que o conhecimento não se restringia à lógica, mas incluía também a dimensão simbólica e espiritual. Seu talento acadêmico o levou a ingressar em uma das mais renomadas universidades de Pequim, onde se formou em medicina aos 26 anos. Durante os anos de estudo, especializou-se em áreas relacionadas à microbiologia e à análise de sistemas biológicos. Colegas e professores o descreviam como alguém meticuloso, paciente e dotado de uma capacidade rara de enxergar padrões ocultos nos fenômenos microscópicos. Mas, paralelamente, Tong mergulhava em leituras de filosofia taoísta, textos budistas e obras ocidentais ligadas ao ocultismo e à psicanálise, criando um repertório intelectual extremamente heterogêneo. Ainda em sua juventude, Tong começou a se aventurar artisticamente. No final da década de 1990, deu início ao projeto musical experimental Caos em Wuhan, marcado por ruídos abrasivos, atmosferas densas e elementos ritualísticos. A proposta não era meramente musical, tratava-se de uma tentativa de traduzir em sons o que ele percebia como as camadas invisíveis da realidade, transformando a música em veículo para experiências psíquicas e espirituais. O projeto permaneceu no circuito underground, mas se tornaria a base para sua futura inserção em cenários artísticos mais amplos. Formação e primeiros anos. Formado em medicina em Pequim aos 26 anos, Tong construiu uma base sólida no campo das ciências biomédicas. Seu percurso acadêmico não se limitava apenas à busca pelo conhecimento técnico, mas também refletia uma profunda curiosidade filosófica sobre os mecanismos invisíveis que sustentam a vida. Desde os tempos de estudante, cultivava um fascínio especial pela precisão e pelos micromundos imperceptíveis a olho nu, bactérias, células, estruturas subatômicas, universos inteiros escondidos dentro do corpo humano e da própria natureza. Esse olhar minucioso sobre o detalhe, onde pequenas engrenagens geram efeitos de proporções gigantescas, tornou-se uma marca tanto de sua carreira científica quanto de sua produção artística.
No início de sua trajetória, Tung percebeu que havia uma ponte entre ciência e arte, ambos os domínios exigiam sensibilidade para captar padrões sutis e traduzir o invisível em linguagem compreensível. Em seus primeiros projetos artísticos, essa visão se manifestava em obras que transitavam entre o ritual e o experimental, explorando atmosferas densas, carregadas de simbolismo, e uma abordagem quase alquímica do som e da imagem. Para ele, cada criação era um experimento não apenas estético, mas também psicológico e espiritual. Ainda na década de 1990, enquanto consolidava sua formação científica, Tung começou a expandir sua atuação no campo musical. Fascinado pelo poder do som como ferramenta de transformação emocional e mental, fundou o projeto Causen Wuhan. Surgido como uma experiência paralela à sua carreira formal, esse trabalho underground se destacou pela intensidade de seus ruídos, pela construção de atmosferas sombrias e pela incorporação de elementos de ritual sonoro. Mais do que música, Causen Wuhan era uma espécie de laboratório sonoro, onde Tung testava a fusão entre o caos e a ordem, entre o orgânico e o tecnológico, entre o visível e o oculto. O projeto não visava o entretenimento no sentido comum, mas sim provocar uma experiência sensorial e mental, capaz de arrastar o ouvinte para um estado limítrofe entre o transe e a contemplação. Essa foi sua primeira expressão pública de uma estética que viria a marcar sua trajetória, uma combinação única de som, simbolismo e intenção, um convite ao mergulho em camadas mais profundas da percepção humana. Migração para a Noruega e inserção na cena black metal. No início dos anos 2000, Tung tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida artística e espiritual, mudou-se para a Noruega, estabelecendo-se em Oslo, uma cidade que, à época, fervilhava como epicentro do black metal mundial e irradiava não apenas música, mas também uma atmosfera carregada de experimentação estética, filosofia sombria e ocultismo vivo. Esse novo território não era apenas geográfico, mas também simbólico. Ali, Tung encontrou o terreno fértil que lhe permitiria aprofundar suas inquietações interiores e expandir seus experimentos em direção a dimensões mais radicais e transcendentais. Sua chegada coincidiu com um momento em que a cena norueguesa já havia consolidado sua reputação internacional, mas ainda mantinha círculos fechados, seletivos e de difícil acesso. Com sua formação científica e sua postura de explorador intelectual, Tung chamou a atenção rapidamente. Sua sensibilidade em comum, uma combinação de rigor biomédico com a busca estética por atmosferas extremas, tornou sua presença singular. Ele não se limitava a participar de shows ou sessões musicais, articulava discursos, organizava encontros, fazia curadorias de experiências performáticas e trazia para o centro da cena uma visão que mesclava misticismo, caos e transcendência conceitual. O impacto de Tung não se deu apenas pela música que executava, mas pela profundidade simbólica que conferia às práticas. Seus rituais performáticos eram marcados por uma fusão de elementos sonoros com símbolos extraídos do esoterismo oriental e do ocultismo europeu, criando pontes entre tradições aparentemente inconciliáveis. Para muitos, ele parecia operar como um mediador entre mundo científico e mágico, ocidental e oriental, racional e caótico. Foi nesse contexto que sua notoriedade internacional começou a crescer. A oportunidade decisiva veio quando foi convidado a integrar a banda Cult of Noctu, um grupo já conhecido por suas atmosferas densas, pela estética ritualística e pela criação de uma mitologia própria que ultrapassava os limites da música. Ali, Tung encontrou um espaço onde sua visão poderia se desdobrar de forma ainda mais impactante. Entre o início de sua participação e o ano de 2014,
quando se desligou oficialmente, ele foi muito mais do que um instrumentista ou compositor, ajudou a moldar a narrativa simbólica que sustentava o grupo, ampliando sua atuação como fenômeno cultural e ideológico. Seu papel era quase o de um arquiteto conceitual, alguém que ajudava a costurar camadas de sentido, a organizar a mitologia interna da banda e a transformá-la em um corpo artístico que transcendia a música para tornar-se uma experiência total. Mesmo após sua saída, Tung permaneceu lembrado não apenas pelo som que ajudou a criar, mas pela aura que deixou impregnada, a de alguém que trouxe à cena norueguesa uma visão global e profundamente híbrida, capaz de entrelaçar ciência, espiritualidade e arte extrema em um mesmo fio narrativo. Calicosma Records. Em 2012, consolidando anos de experimentação e vivência dentro da cena musical e esotérica, Tung fundou a Calicosma Records, um selo independente que rapidamente se destacou pela ousadia e pela profundidade de sua proposta. Mais do que uma gravadora convencional, a Calicosma surgiu como um laboratório sonoro e espiritual, um espaço em que a música deixava de ser apenas entretenimento para se transformar em veículo de transmissão simbólica e ferramenta de investigação interior. O catálogo do selo concentrou-se principalmente em lançamentos de black metal vanguardista, dark ambient e música ritualística, gêneros que, sob a curadoria de Tung, adquiriram novas camadas de sentido. Cada lançamento era concebido não apenas como um produto musical, mas como um artefato estético e metafísico, cuidadosamente moldado para dialogar com tradições ocultas, práticas esotéricas e linguagens sonoras destinadas a públicos específicos. A ideia central era de que cada obra deveria carregar uma função ritual, provocar, abrir portas de percepção, alterar estados de consciência e evocar imagens arquetípicas nos ouvintes. O próprio nome do selo Calicosma evocava referências míticas e espirituais, remetendo tanto a noções de cosmos quanto de caos, de ordem e desordem, funcionando como um conceito limiar entre o visível e o invisível. Essa escolha refletia a filosofia de Tung, a de que a música, quando impregnada de intenção simbólica, pode tornar-se um portal sonoro para dimensões mais sutis da experiência humana. Sob sua direção, a Calicosma Records passou a lançar projetos que iam muito além das convenções musicais, unindo som e cosmologia esotérica. Havia discos acompanhados de sigilos criados especialmente para cada obra, edições limitadas que funcionavam como objetos rituais, e até mesmo colaborações com artistas visuais e escritores ocultistas, ampliando a gravadora para o território de uma plataforma multidisciplinar. Com isso, a Calicosma se tornou uma referência no circuito underground internacional, atraindo artistas e ouvintes interessados não apenas em música extrema, mas também na fusão entre arte e espiritualidade. Para muitos, o selo representava uma alternativa ao mercado musical convencional, resgatando a noção de que a música pode e talvez deva ser entendida como veículo de transformação, símbolo vivo e instrumento de contato com o sagrado e o abissal. A dupla vida, ciência, negócios e influência cultural. Ao longo da década de 2010, Tung consolidou-se como uma figura de múltiplas faces, operando de maneira simultânea e quase paralela em três dimensões distintas: a acadêmica, a empresarial e a cultural. Essa tríplice atuação não era fruto de acaso, mas o desdobramento natural de uma trajetória que sempre buscou transitar entre mundos aparentemente incompatíveis: ciência e espiritualidade, rigidez técnica e simbolismo, empirismo e mito. Segundo relatos, ao regressar à China após sua experiência norueguesa, Tung passou a estruturar uma rede de atuação que lhe conferiu grande prestígio em diferentes esferas. No âmbito acadêmico, destacou-se por seus trabalhos relacionados a micro-organismos,
área em que obteve reconhecimento e estabeleceu colaborações com pesquisadores de diversas partes do mundo. Sua especialização na investigação de espécies raras, pouco conhecidas ou de difícil cultivo, rendeu-lhe uma posição de destaque em conferências e publicações científicas. Paralelamente, Tung projetou-se também no campo empresarial, criando estruturas institucionais próprias para sustentar suas investigações. Entre as iniciativas mais citadas, figuram a Fundação Noctil de Pesquisas em Micro-Organismos e o Laboratório Noctil, ambos apresentados ao público como centros dedicados ao estudo de micro-organismos raros e técnicas científicas avançadas. Embora formalmente reconhecidos como espaços de pesquisa, essas instituições carregavam um nome sugestivo Noctil que ressoava tanto no meio acadêmico quanto na cena artística, evocando ecos de sua atuação anterior na Noruega e no Kartoff Noctil. Essa ambivalência era calculada. Tung compreendia que nomes, símbolos e narrativas podiam moldar percepções e criar uma aura em torno de qualquer empreendimento. Assim, suas organizações científicas funcionavam não apenas como polos de pesquisa, mas também como dispositivos de construção simbólica, capazes de projetar sua influência para além do universo acadêmico. Do lado cultural, ele jamais rompeu seus vínculos com a cena internacional do black metal, do dark ambient e das artes experimentais. Continuou colaborando com artistas, lançando materiais, curando projetos e mantendo vivas as redes que havia estabelecido durante sua estadia na Europa. Tung sabia operar em duas velocidades, no espaço formal da ciência, onde reinava o rigor metodológico, e no subterrâneo cultural, onde símbolos, sons e experiências estéticas moldavam percepções espirituais e ideológicas. Essa confluência lhe conferiu um perfil público multifacetado e difícil de classificar. Para uns, era um cientista prestigiado, detentor de redes acadêmicas e parcerias sólidas. Para outros, um curador cultural e simbólico, capaz de manipular células, imagens e narrativas para tocar dimensões invisíveis da experiência humana. Para muitos, era ambas as coisas ao mesmo tempo e talvez justamente nisso residisse sua força. Ao cruzar ciência, negócios e cultura underground, Tung tornou-se uma figura de poder articulador, alguém que circulava entre universidades, laboratórios, células musicais e círculos ocultistas com a mesma naturalidade. Sua dupla, ou tripla, vida deu-lhe não apenas notoriedade, mas também uma espécie de aura enigmática, que alimentava tanto o respeito de colegas acadêmicos quanto o fascínio de artistas e iniciados no esoterismo contemporâneo. Alegações, controvérsias e narrativas esotéricas. A trajetória de Tung não foi marcada apenas por conquistas acadêmicas, empreendimentos culturais e experimentações musicais. Ao longo do tempo, surgiram também alegações e narrativas controversas que ampliaram sua figura para além do campo do verificável, inserindo-o em um território nebuloso onde ciência, ocultismo e imaginação coletiva se entrelaçam. Em alguns textos e relatos circulados tanto em publicações independentes quanto em círculos esotéricos, o nome de Tung aparece conectado a um plano ocultista mais vasto, no qual suas pesquisas e práticas seriam mais do que ciência e arte, seriam tentativas de intervenção na psicosfera humana. Nessas narrativas, surgem referências enigmáticas à criatura Noctil, apresentada ora como um símbolo, ora como uma entidade, ora como uma forma de energia latente que poderia ser manifestada a partir de experimentos que uniam som, intenção e técnica científica. Outros relatos ainda mais ousados falam de intenções ligadas ao inframundo, um espaço arquetípico ou mitológico, descrito como reserva de forças caóticas e primordiais. Segundo essas versões,
Tung teria se interessado em explorar formas de trazer fragmentos desse plano inferior para a realidade tangível, utilizando uma combinação de ritual sonoro, linguagens simbólicas e investigações em laboratórios discretos. Importante destacar, essas descrições devem ser compreendidas como representações narrativas, gnósticas ou mitopoéticas, e não como fatos comprovados. Para proteger a integridade do diálogo e manter o foco em seu legado cultural, não cabe aqui reproduzir qualquer detalhe operacional sobre técnicas laboratoriais ou manipulações concretas de micro-organismos. O que se pode afirmar com segurança é que essas alegações fazem parte de um corpo narrativo maior, no qual a figura de Tung é projetada como um condutor, alguém que combinaria método científico e intenção ritualística, servindo de ponte entre dois mundos que raramente se encontram. Assim, nos textos e rumores que circulam em torno de seu nome, Tung aparece como elo entre ciência e esoterismo, como alguém que seria capaz de manipular tantos símbolos culturais quanto redes de influência acadêmica. Nessas narrativas, seus trabalhos não visariam apenas avanços técnicos ou expressão artística, mas também a tentativa de alterar a própria relação entre o plano mental coletivo e o mundo físico. Para muitos, trata-se de uma mitologia interna, cultivada tanto por admiradores quanto por detratores, que reforça a aura enigmática que o cerca. Para outros, é uma leitura gnóstica de seu percurso, um exemplo de como indivíduos singulares podem ser revestidos de camadas simbólicas que ultrapassam em muito os fatos verificáveis. Em última análise, o que fica claro é que Tung habita um espaço liminar entre o real e o mítico. Parte de sua imagem pública é sustentada por feitos acadêmicos e culturais concretos, outra parte, porém, se alimenta dessas narrativas esotéricas, que, mesmo sem comprovação, ajudam a consolidar sua figura como uma das mais complexas e intrigantes de sua geração. Métodos e estilo intelectual. Um traço constante em qualquer leitura ou testemunho sobre Tung Yanlu é o rigor. Seja em sua formação científica, seja na curadoria de projetos musicais e culturais, ou ainda em sua atuação como articulador de redes acadêmicas e esotéricas, ele sempre demonstrou uma capacidade meticulosa para planejar e executar empreendimentos complexos. Sua personalidade pareceu moldada pela atenção ao detalhe e pela busca de precisão, qualidades herdadas de sua vivência nas ciências biomédicas, mas também transferidas para o campo simbólico e artístico. Esse rigor, contudo, não se traduziu em frieza. Ao contrário, Tung cultivava uma estética marcada pela densidade atmosférica e por um senso de experiência total. Cada projeto que levava seu nome, fosse um artigo científico, uma performance ritualística ou um lançamento fonográfico, parecia carregar consigo uma intenção de criar impacto em múltiplas camadas, intelectual, sensorial, emocional e espiritual. Sua prática estética privilegiava a incorporação de simbolismo ritual, explorando imagens arquetípicas e referências ocultas que funcionavam como chaves interpretativas para aqueles capazes de decifrá-las. Ao mesmo tempo, demonstrava abertura para a experimentação sonora e conceitual, mesclando tradições esotéricas orientais e ocidentais com linguagens contemporâneas, criando híbridos que escapavam de classificações fáceis. Na retórica, Tung também operava em dois níveis distintos, o que contribuía para seu caráter enigmático. Em seus discursos públicos, seja em ambientes acadêmicos ou em entrevistas culturais, utilizava uma linguagem técnica, clara e fundamentada, adequada a um público especializado e racional. Entretanto, em seus discursos internos ou restritos a círculos específicos, introduzia camadas de simbologia, metáforas e códigos que remetiam a tradições ocultistas e gnósticas.
Essa duplicidade retórica servia não apenas para resguardar certas intenções, mas também para criar diferentes níveis de acesso à sua obra, o superficial e o iniciático. Sua metodologia, portanto, pode ser vista como uma síntese entre cientificismo e ritualismo, entre objetividade analítica e imaginação simbólica. Tung parecia operar na fronteira entre laboratório e templo, concebendo ambos como espaços de investigação do invisível, seja da matéria microscópica, seja das forças psíquicas e espirituais. Esse estilo intelectual lhe conferiu tanto respeito quanto controvérsia. Para os que o admiravam, Tung era um arquiteto de experiências complexas, capaz de unir mundos distintos em estruturas coerentes. Para os críticos, havia nele um excesso de teatralidade, um jogo de camadas simbólicas que dificultava separar o factual do alegórico. Mas justamente nessa ambivalência residia sua força. Tung era um pensador e criador que entendia o poder do símbolo tanto quanto o poder do dado científico, e fazia de ambos os pilares de sua atuação no mundo. Legado, imagem pública e ambiguidade. O legado de Tung Yanlu é marcado por uma ambiguidade que poucos personagens contemporâneos conseguem sustentar. Sua trajetória construiu uma imagem poderosa e multifacetada, na qual convivem respeito, culto e desconfiança em doses quase iguais. Em certos círculos acadêmicos, é lembrado como um pesquisador rigoroso, capaz de oferecer contribuições relevantes no estudo de micro-organismos raros e de articular redes científicas com inteligência estratégica. Já no subterrâneo cultural e esotérico, seu nome se tornou uma espécie de emblema, um farol para aqueles que viam na intersecção entre som, símbolo e intenção uma forma legítima de espiritualidade e criação artística. Mas Tung também foi alvo de olhares desconfiados e por vezes críticos. Observadores externos, sobretudo os que se aproximavam de seu percurso com lentes céticas, identificaram em sua atuação sinais preocupantes: a mistura entre ciência e esoterismo, a utilização de narrativas carregadas de simbolismo ritualístico, o cultivo de uma aura de mistério em torno de projetos institucionais e culturais. Para esses críticos, Tung representava um terreno perigoso, onde o rigor científico poderia ser instrumentalizado por agendas ocultistas ou, no mínimo, estéticas com forte carga ideológica. Sua vida e sua obra funcionam, assim, como um estudo de caso sobre os limites e interseções entre saber técnico e imaginação simbólica. Tung demonstrou que essas duas dimensões, frequentemente vistas como incompatíveis, podem não apenas coexistir, mas também se fortalecer mutuamente. Ao mesmo tempo, mostrou como esse cruzamento abre espaço para narrativas conspiratórias, que encontram nele um terreno fértil para se cristalizar em mitologias contemporâneas. O resultado é uma figura que permanece no centro de um campo magnético de interpretações, para alguns, um pioneiro visionário, capaz de expandir fronteiras estéticas e propor novas formas de compreender a relação entre ciência, arte e espiritualidade; para outros, um operador perigoso, que misturou dimensões incompatíveis e flertou com territórios eticamente questionáveis. O que parece certo é que a verdade plena sobre Tung não se deixa capturar de maneira simples. Ela habita uma zona cinzenta, onde se encontram o comprovado e o alegado, o histórico e o mitificado, o possível e o imaginado. Essa indeterminação, longe de enfraquecer sua imagem, é justamente o que a fortalece. O fascínio, o medo e a especulação que giram em torno de seu nome garantem que Tung permaneça vivo como personagem mítico da modernidade, um enigma que desafia classificações e continua a inspirar debates em múltiplos campos. Problemas com a justiça. Entre os relatos mais delicados e polêmicos associados ao nome de Tung,
Talvez nenhum tenha ganhado tanta repercussão quanto as alegações de que, em 2020, ele teria sido alvo de uma investigação em torno dos eventos iniciais da pandemia global. Algumas narrativas afirmam que, no final de 2019, em sua cidade natal, Wuhan, Tong teria supostamente liberado uma cepa rara de coronavírus em um ambiente público, numa ação interpretada ora como experiência científica de caráter extremo, ora como manifestação simbólica de sua visão obscura sobre a relação entre humanidade e biologia. Contudo, é crucial destacar, não existe comprovação factual de que tal investigação realmente tenha ocorrido. Nenhum registro oficial, nenhuma evidência documental ou testemunhal sólida veio à tona. A ausência de provas, porém, não impediu que a história se propagasse. Pelo contrário, a lacuna informativa serviu como combustível para que essas versões circulassem de maneira ainda mais intensa, sendo absorvidas por redes de especulação conspiratória e pela imaginação coletiva que já enxergava em Tong uma figura liminar, habitante da fronteira entre ciência, arte e ocultismo. Essa suposta ligação com a pandemia acabou ampliando a aura de ambiguidade que sempre o acompanhou. Para críticos, tratava-se de um sinal de que sua obra, marcada por cruzamentos arriscados entre saber técnico e simbolismo esotérico, poderia transbordar perigosamente do campo das ideias e da estética para o da ação prática com consequências globais. Já seus defensores enxergam na acusação apenas mais um capítulo da mitificação em torno de sua figura, um exemplo de como personagens enigmáticos se tornam terreno fértil para projeções, medos e narrativas sem lastro concreto. Assim, a história sobre o suposto envolvimento de Tong na pandemia não deve ser lida como fato estabelecido, mas como um espelho da tensão entre mito e realidade. É precisamente nessa zona cinzenta entre o documentável e o alegórico, entre a suspeita e a ausência de provas, que sua imagem pública se sustenta, oscilando entre fascínio e repulsa. Estado atual e possíveis desdobramentos. Depois de 2018, os registros sobre Tong Yanlu tornam-se fragmentados, quase como peças soltas de um quebra-cabeça que se recusa a se completar. O que se sabe com alguma certeza é que ele continuou ativo em território chinês, mantendo laços discretos, porém sólidos, com a cena internacional e preservando sua ligação com a gravadora que, por muito tempo, serviu como ponte entre sua obra e o mundo. Mas qualquer tentativa de mapear sua trajetória encontra um emaranhado de versões conflitantes, artigos acadêmicos que o descrevem como um cientista visionário, entrevistas obscuras que o apresentam como um compositor à frente de seu tempo, e relatos populares que o transformam quase em uma figura mítica, capaz de transcender as fronteiras do humano. A biografia de Tong Yanlu parece se desdobrar em múltiplos planos, parte ciência, parte música, parte lenda. Alguns pesquisadores afirmam que ele teria se envolvido em experimentos relacionados à neurociência sonora, investigando a forma como certas frequências poderiam alterar estados de consciência. Já admiradores o consideram um mestre oculto, alguém que soube transformar a arte em um canal de comunicação com forças invisíveis. Para além disso, surgem rumores que o ligam a sociedades discretas, rituais antigos e até a projetos de tecnologia que jamais foram oficialmente revelados. O mistério em torno de sua figura não diminui com o tempo, pelo contrário, intensifica-se. É justamente essa combinação de erudição científica, genialidade musical e aura mítica que faz de Tong Yanlu um personagem inesgotável tanto para criadores de obras artísticas quanto para jornalistas investigativos e escritores de ficção. Sua presença continua a assombrar e a inspirar, como se fosse um enigma que insiste em permanecer aberto, atraindo olhares e questionamentos. E talvez seja esse o maior legado de Tong Yanlu, não aquilo que já sabemos,
mas aquilo que ainda não conseguimos decifrar. Cada fragmento de informação é um convite a mergulhar mais fundo, a especular sobre os limites entre realidade e mito. No presente, ele se mantém como uma figura polêmica, cercada de silêncio e rumor. No futuro, resta apenas uma certeza: seu nome continuará a ecoar como um chamado irresistível para aqueles que buscam compreender não apenas a história de um homem, mas o próprio entrelaçamento entre conhecimento, arte e mistério.